Olá, amiguinhos, vamos para a correção da aula de matemática. A correção da aula do dia 10, tá bom? A primeira situação, problema, era que a Silvana comprou um vestido para festa, né? E pagou R$ 420. Ao pagar o vestido, ela recebeu 30 de troco. Então, qual foi o valor pago, né, pelo vestido? Então, eu fiz aqui do ladinho, olha. Se o vestido ela pagou R$ 420 e recebeu de troco R$ 30, o valor total do vestido R$ 450, tá bom? Porque ela deu 420 e deram para ela de troco R$ 30. Então o valor do vestido é 450. No caso do Ricardo, ele levou 5 notas de 100 para fazer uma compra no supermercado e voltou para casa com 2 notas de 100. Então eu fiz aqui, olha, 5 notas de 100, R$ 500. Se ele voltou com 2 notas de 100, ele voltou com R$ 100. Quanto ele gastou no supermercado? R$ 300, tá bom? Fácil. Aí tinha no número 3 a tabela da gincana da equipe verde, que deu um total de 160 pontos. Aí tem a questão lá, ó, quantos pontos no total a equipe verde ganhou mais nessas 3 primeiras provas? Ganhou 160 pontos, tá? A letra B, se a equipe azul está com 280 pontos, quantos pontos a equipe verde deve fazer para ficar com a mesma pontuação que a equipe azul? Então, eu fiz aqui do lado. Não fiz, mas vamos fazer, tá? 280 pontos é o que a equipe azul tem. A equipe verde precisa fazer quantos pontos, né? Então, você pega os 280 pontos, tira menos o total de pontos da equipe azul, para saber quantos pontos a equipe verde precisa fazer. 120 pontos para fazer, para ficar igualado, tá? Então, você põe lá 120 pontos. No caso do Tiago, que foi comprar um rádio e não tinha dinheiro total para dar na compra. Então, o que ele fez? Ele deu R$ 150 na compra e no mês seguinte ele deu mais R$ 150. Qual o valor da compra? R$ 300, tá? Ele pagou no rádio R$ 300. Agora sim, a número 5. A número 5, no cinema, durante a exibição de um filme, 250 cadeiras estavam ocupadas e 150 cadeiras vazias. A pergunta era: qual deve ser a lotação máxima desse cinema? Alternativa A, B, C ou D? O correto é afirmar que é a alternativa A, porque 400, o total de 400 cadeiras, porque 250 mais 150, 400 cadeiras. Isso na página 173. Na 174, nós vamos trabalhar com gráfico e tabela, tá? Então, você, observando o gráfico, você registrou na tabela abaixo a quantidade por mês. Então, eu tenho janeiro, 600, tá? Livros, né? Fevereiro, 700. Março, 500. Abril, 300. Maio, 200. Junho, 400. E julho, 600 livros, tá? Aí tá perguntando na letrinha A. Em que mês a livraria vendeu mais livros? É só olhar na tabela e no gráfico. Foi no mês de fevereiro, tá? Em que mês a livraria vendeu menos livros? Foi em maio, que ela vendeu somente 200 livros, tá? Em quais meses foram vendidas as mesmas quantidades de livros? Janeiro,
e julho. Janeiro foi vendido 600, em julho 600 também, tá bom? Ali, qual a diferença entre o mês que vendeu mais e o mês que vendeu menos? Para isso, nós temos uma situação problema. Pensando aí. Vamos lá. A diferença dos meses que vendeu mais e menos. A diferença foi 500 livros, tá bom? Aqui, na 175. Vamos lá. A família gastou por mês um valor total em compra no supermercado. Então, você olha as tarjinhas, cada plaquinha, cada tarjinha tem um valor e vamos às questões. Em que mês essa família gastou menos gastou mais no supermercado? Foi no mês de junho, que gastou R$ 450. Tá. Em que mês essa família gastou menos no supermercado? Quando foi? Em julho. Em julho ela gastou R$ 270. Letra C. Qual é a diferença de gasto entre os meses de maio e de junho? Maio, cadê maio? Ela gastou 340. Em junho, ela gastou... Cadê o mês de junho? Opa, achei. Em maio, ela gastou 340. Em junho, ela gastou 450. Faz uma continha de menos e você vai obter o resultado de R$ 110 que ela gastou. A diferença, tá? Ali, na letra D. Qual foi a quantia gasta nos 2 primeiros meses do ano? Quais são os 2 primeiros meses do ano? Janeiro e fevereiro. Em janeiro ela gastou 350, em fevereiro 320. Deu um total de 670, porque somou janeiro e fevereiro, tá bom? Então foram R$ 670. Bom, agora sim. 176. A dona da doceria, a dona Beth, ela teve um total de encomendas e gastou uma quantidade de ovos. Então, aqui embaixo na tabelinha tem os meses e a quantidade de ovos que ela gastou. Tá. Na página 177, a letrinha A. Em que mês foram usados mais ovos? Qual foi o mês que usou mais ovos? Setembro, que foi o mês que ela gastou 810 ovos. Tá bom? Em que mês foram usados menos ovos? Menos ovos, então foi em agosto. Em agosto ela gastou 580 ovos, tá bom? Então o mês é agosto. Na letra C, quantos ovos a mais foram usados em outubro comparando com o mês de agosto? Bom, para isso eu vou fazer uma subtração. Eu pego o mês de outubro, 690, correto? E o mês de agosto, que ela gastou 580. Então, eu tiro 690, eu tiro 580. Então, ela gastou 110 ovos a mais, tá bom? Para saber a diferença, continha de menos. Tá. Número 4, ainda da página 177. Um gráfico mostra quantos picolés um sorveteiro vendeu em 6 dias de uma semana. Tá. Então, tem a tabela, né, o gráfico, com as quantidades e tem as alternativas A, B, C e D, tá bom? De acordo com os valores do gráfico, é correto afirmar que foram vendidos 700 picolés na segunda e terça-feira? Letra B. Na quinta-feira foram vendidos 100 picolés a menos que no sábado? Não, foi mais. Na letra C, a maior quantidade de picolés vendidos em um dia foi 500 unidades? Na letra D, foram vendidos 100 picolés a mais na quarta-feira comparando com a quinta? Olha lá.
Olha o gráfico, veja bem no gráfico. Então, qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra A. Por quê? Olha lá. Na terça-feira foi vendido 500 picolés. Deixa eu ficar de ladinho. 500 picolés. Na segunda-feira, 200 picolés. Foi um total de 700 picolés vendidos. A alternativa correta é a alternativa A, tá bom? E assim fica por aqui a nossa correção da aula 13 do dia 10 de junho de matemática, tá bom? Cuidem-se, fiquem bem e até a nossa próxima aula, tá bom? Obrigadão, tchau!